Ô, Davi! Diga lá! Hoje tem, Davi. Ah, ela. Especulativa responsável. É bomba. Nome de deputado caruaruense é lembrado para compor a chapa majoritária da Frente Popular. É bomba. É bomba, meu filho. Especulativa responsável. Inclusive, esse nome já chegou a ser cogitado. Depois esfriou, aí vem essas decisões loucas, tem que esperar, digamos, caminhos quebrados, com decisões imprevisíveis, e como na política dinâmica tudo acontece, volta a discussão. Quem seria esse deputado que poderia ser lembrado para compor na chapa popular, na Frente Popular? Quem seria? Zé Diga Queiroz. lá. Zé Queiroz. Não. Tony Gel. Aí sim. É bomba. Deputado estadual Tony Gel. É bomba. O que é que se fala? Vamos explicar isso aí. O que é que se fala e por que a gente chegou a essa informação de que, na verdade, não é que esteja definido. Não estou falando de definição aqui, não. Estou falando em especulação, em comentários. E são procedentes. Pelo seguinte, veja bem, em Caruaru, nós tivemos a tradição em Caruaru. Já teve Jorge Gomes, João Lira Neto, Roberto Fontes, né? Como, de repente, pessoas de Caruaru na vice da chapa do governo. E por que é que chegou-se ao nome de Tony? Hoje, por exemplo, com essa história toda da traição, assim, é considerado o filho de Fernando Bezerra Coelho em relação ao voto impresso. E aí, na minha concepção, essa decisão, que se tem que respeitar, claro, mas aí atrapalhou muito o projeto macro, tá? Do Fernando Bezerra Coelho, que não era Fernando Bezerra Coelho, né? Que é o pai. Que ele tinha a intenção de disputar um mandato de deputado federal com o filho, que votou contra. E aí o filho, que é prefeito de Petrolina, viria para o governo, que é o Miguel. Com essa pisada na bola do pessoal dos Coelhos, eu acho que o apoio de Bolsonaro está totalmente inviabilizado. Então, o que é que de repente se tem agora, nesse instante? Duas chances para o Fernando Bezerra Coelho. Primeiro, para continuar com a ideia dele de disputar a eleição para deputado federal e convencer o MDB nacional de que com ele o partido seria bem mais forte e elegeria pessoas, no plural. E ele seria um deles e o filho dele outro, pelo menos 2 federais. E a ideia, em princípio, era que 3 federais seriam eleitos nessa conjunção, ele no comando do partido. Essa é uma história que pode, inclusive, ele ir atrás de Baleia Rossi para mostrar que com ele a construção seria diferente. Se isso ocorrer, tem uma ruptura com Jarbas e com Raul, que comandam naturalmente o partido, e intrinsecamente o Tony Gel, que é do MDB. Tem essa bronca. Essa é uma vertente, é um lado, é um caminho. E qual seria o caminho para entrar Tony Gel aí na parada? Vamos lá. O que é que se fala hoje? Em não dando certo essa ideia do MDB, e ao que me parece não dará, o Fernando Bezerra Coelho, o pai, abortaria a estrutura de ser deputado federal e passaria a ser candidato à reeleição agora, porque vai ser agora. O mandato dele expira agora, o ano que vem. Então se fala para juntar forças na Frente Popular, o Geraldo Júnior, que seria o candidato do governo, Luciano Duque poderia ser o que é do PT para, digamos assim, chegar ao PT e dizer, não, justifica-se o PT por isso. E, naturalmente, o Fernando Bezerra Coelho complementaria a chapa como candidato a senador. Mas aí surge outra ideia. E o MDB fica aonde? Aonde nessa história de apoio à Frente Popular? Puro? Comendo farinha? Ou cuscuz? Ou massa de mandioca? Como ficaria o MDB?
Falou-se inicialmente até na possibilidade de Raul compor a vice. Foi o início dessas conversas. E aí, certamente, o MDB não teria estrutura, naturalmente, para montar um partido sozinho para disputar deputado federal, com essa conjuntura atualmente. Com a coligação já muda a figura. Aí você manda um só e está tudo certo, está tudo em casa. E aí entra a história o Tonigel, que seria uma cota do MDB para apoiar a Frente Popular. Porque, na verdade, tirando essa ideia de indicação, qual é a barganha que tem, que é normal, do MDB para compor a Frente Popular? Simplesmente, digamos assim, simpatia? Então surgiu fortemente na capital pernambucana a especulação. Anote aí, não estou dizendo que vai ser, para depois não dizerem que eu estou colocando outra coisa que eu não estou dizendo. Falou-se isso, que poderia, e é lógico, não tem nenhuma coisa de anormal. O Tonigel seria a cota do MDB. Se isso ocorrer, certamente o Raul seria o federal. E em Tonigel sendo indicado, se por acaso isso acontecer, aí o Toninho seguramente seria candidato a deputado estadual. A parada é essa. Então muitas coisas vão rolar por debaixo da ponte. Vamos ver a presença do Lula na capital pernambucana, se bem que não tem nada, nenhuma previsão para a saída de Lula do ponto de vista dos bairros, carro de som e por aí, trio ao governo tipo, não tem. O que se fala na presença de Lula são encontros já determinados e localizados. Ô, Davi, Casa da Viúva, governo, ou alguma coisa que ele possa, digamos, entender que, atendendo a algumas pessoas, ele possa dar tipo uma palestra em determinado local. Então, essa presença do Lula, ela vai ser fundamental, porque o PT, como eu venho dizendo há muito tempo, e há muito tempo eu digo que o PT já está consolidado, certamente vai ter sua postura. E aí, saindo o PT dessa indicação, eu não sei o que seria, por exemplo, interessante para o PT. Só que a presença do Fernando Bezerra Coelho, nessa chapa que a gente está imaginando que pode acontecer, o Fernando Bezerra Coelho não é bem-vindo por muitos militantes do PT. Não é bem-vindo. Essa é a história. Eles alegam claramente que ele é um oportunista. Ele vai com muita gente por aqui. Quem é o prefeito? É ali, é com ele que eu estou. Então, é por aí o caminho. Então, vamos esperar para ver que tudo pode, mas, em princípio, se nada ocorrer, a ideia principal é o Tonigel candidato à reeleição, e aí viria o Toninho como deputado federal. Essa é a ideia que pode, inclusive, uma coisa dessas acontecendo, mudar toda a estrutura. É esperar para ver no que vai dar. Davi, falar em pré-candidato, o pré-candidato do PSDB ainda vai ter as prévias do próprio partido, né? O Eduardo Leite está na capital e a presidente do PSDB Pernambuco, prefeita Raquel Lira, está acompanhando a agenda dele na capital. Ele vai ter a agenda aqui à tarde em Caruaru, na capital do Agreste. É verdade, isso faz parte do trabalho que Raquel Lira tem feito em relação a fortalecer o partido do ponto de vista até estadual, sabe? Essa questão, por exemplo, o Dória, pode ser não, deve vir para cá. O Dória deve ganhar as prévias da eleição presidencial. E o menino Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, ele também se colocou na condição de à disposição do partido para disputar a eleição, mas seguramente será engolido. Né? Na votação do partido, Dória seguramente ganharia. Ganharia a prévia para disputar a eleição. Então, o Eduardo Leite, eu não vejo nenhuma chance que ele possa se transformar na figura do candidato do partido. E aí a Raquel Lira aqui está fazendo a parte dela, recebendo as pessoas do PSDB. É interessante para a Raquel receber o governador do estado do Rio Grande do Sul, né? Lá é interessante, qualquer pessoa que venha, que é do partido, naturalmente conversar e discutir. Porque isso leva, na verdade, a você imaginar que a Raquel realmente tem trabalhado muito. Teve em Arco Verde, está fazendo alguns convites a alguns prefeitos para mudarem de partido, de uma série de coisas. Então, isso é o trabalho dela, fruto daquilo até que se imagina. Né? Muitas pessoas dizendo e apostam até na candidatura de Raquel Lira ao governo do Estado. Mas isso é muito complicado.
Eu, particularmente, não acredito nessa hipótese ainda. Eu continuo com a mesma opinião. Acho que ela termina o mandato, entendeu? E não vai para essa missão. Mas não é que não possa. Ela está fazendo o trabalho dela, de qualquer maneira tem ganhado mídia com isso, e isso é o trabalho de quem trabalha, de quem faz esse tipo de política. É a sintonia e a busca de reforços. Ela mais nada menos está fazendo do que o trivial, o normal, de que qualquer presidente de partido faria. Mensagem dos ouvintes no Facebook, WhatsApp, nosso canal no YouTube. Aqui no Facebook, Jailton Arruda, boa tarde. O STF está impondo uma ditadura no Brasil. Só não percebe quem não quer. Bom, aí vai ver o que é que vai dar, né? Isso é rolo. Eu acho que de respeito tem do STF, eu tenho dito isso, do judiciário, do eleitoral e também da parte do governo. Eles estão entrando em searas que não deveriam. Não existe respeito entre os poderes. Esse é o principal problema do país. Tanto é que isso aí pode ocorrer situações desagradáveis. Mas não existe. E aí não se tira, e não se pode dizer apenas o STF, é apenas o TSE, é o governo também. Está todo mundo no bolo. Ninguém respeita ninguém. É um país sem dono. Janaia diz, boa tarde, André, boa tarde, Elaine. Um abraço para o Davi Cardoso. Pergunta a Davi, nessa nova versão, vai valer posse de vereador por votos do consciente da chapa? Se for isso, esse país é uma piada? O nome desse país é circo, onde os palhaços somos nós, cidadãos comuns. Na verdade, Janaia, vê bem, essa questão da regra que está estabelecida agora para deputado vai valer para vereador. Mas como nesse país, você bem disse, é verdade, é uma esculhambação, eu acabei de dizer, essa regra que votaram agora, retornando às coligações, eles definiram não ter. E agora nem sequer experimentaram, já votaram, elas podendo votar. Podendo não, podendo porque não terminou ainda. Então, a lógica diria o seguinte, que essa regra também fosse para vereador. Mas como o vereador sempre é cobaia, não se engane. Daqui a 2 anos, eles começarem a estudar uma ideia e, novamente, as coligações são proibidas. Não se engane, não. Nesse país, a gente não espera nada. Não tem nada de convicção, não tem nada que eu possa dizer, não. Ali, eu confio. Tudo calça 44. É difícil. Índia Gagiane diz, boa tarde a todos, estamos no Caiucá. Davi, essa prisão do deputado Roberto Jefferson é uma armadilha para pegar o STF. Bom, tudo pode, não sei. Porque, na verdade, essa prisão do Roberto Jefferson, é bem verdade, quem nos acompanha sabe disso. O que ele tem dito aí com o STF, com o membro da corte, é brincadeira. Inclusive, desafiou várias vezes. Então, na verdade, se você for entender do ponto de vista de respeito à autoridade, ele faltou com respeito e vem faltando há muito tempo. Agora, como é que de repente você sabe disso, você sabe que o STF tem esse poder de mandar prender e você desafia? Você precisaria ouvir o áudio que ele botou agora quando foi preso. Já está nas redes sociais aí. De novo, esculhambando tudo e dizendo da ilegalidade da prisão. Está entendendo? Ninguém sabe o que é que pode acontecer, ninguém sabe. É briga de cachorro grande, vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver quanto tempo ele fica na cadeia e não interessa o motivo que vão alegar para soltá-lo. Não sei. Mas, de repente, já era esperada essa prisão. Porque, na verdade, se o Alexandre de Moraes, ou seja qualquer outro membro, não toma essa atitude, ele ficaria muito mais desmoralizado ainda. E outra coisa, né? Não é somente o Alexandre de Moraes, não. Todos eles. Todos eles não brinquem, não. Agora, está também existindo aí um movimento grande em relação ao que a população pode criar mecanismos, se bem que a Constituição foi desrespeitada, porque os 3 milhões de assinaturas não foram respeitadas. E certamente deveriam ser e não foram. Mas está existindo um movimento também contrário à eliminação, não é nem o fechamento, à eliminação desses membros do STF. Então, no Brasil, a qualquer momento a gente pode ver acontecer isso aí, não sei. Vamos ver. Aqui o Edmilson Antônio de Lima está dizendo, esse bandido do Roberto Jefferson já foi preso tarde. Falta prender outros bandidos, entre eles Bolsonaro e os filhos.
E Maria Sueli está dizendo: parabéns ao STF. Está apenas começando. Viva a democracia. E a democracia eu defendo também, viu? Eu sou defensor ferrenho da democracia. Muita gente defende a democracia só da boca para fora, mas as atitudes não são democráticas. Esse é o problema. É uma contradição. Agora é muito bom, pela boca para fora, democracia, palavra bonita. E quando você vai ver as atitudes, são atitudes antidemocráticas. Mas é assim, é a contradição geral. João Cleiton diz: quem colocou os tanques nas ruas para ameaçar as instituições foi Bolsonaro e não o STF. Não, mas quem está falando aqui que o STF botou o tanque na rua? Que ninguém está falando. A gente sabe que isso aí é uma programação, a gente já comentou sobre isso, de tanque, dos tanques na rua. Não só são tanques, não. É mecanismo do Exército, né? Não é tanque, é carro, é caminhão, é tudo que você possa imaginar. Então já se falou sobre isso, ninguém falou que foi o STF, nem muito menos Bolsonaro. E existia uma programação e os comandantes das Forças Armadas disseram já claramente isso, e apenas houve uma coincidência de data. Apenas entregou lá, vou desfilar, é um trabalho que é feito todo ano, lá em perto de Goiás, né, o próximo ao estado de Goiás, e aí é um negócio de treinamento específico do Exército, um negócio muito particular, não é? Joari Barbosa, viva a democracia sempre. Josiel João, boa tarde. Esse STF é uma verdadeira piada. Pois é. É a opinião dos dois lados, não é? E aí um acha que sim, outros acham que não. E a gente não vai entrar nessa fritura. A gente vai respeitar um e vai respeitar o outro. Cada um pensa e diga o que achar, quem deve dizer. Selá? Selá! Um abraço, Davi. Outro, até segunda com uma bomba cômica, viu? É bomba. Bomba cômica segunda-feira, nunca mais a gente teve, né? Isso. Tem que ter uma coisinha cômica. Segunda a gente diz. Bom final de semana, até segunda. E daí?